Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês. Estou de férias, porém tem tantas notícias, tanto papo aí falando sobre o lockdown, que eu resolvi parar a programação de vídeos agendados para trazer para vocês algumas informações importantes sobre um possível lockdown, qual que tá a situação do Reino Unido. Tá todo mundo com muito medo, só que vocês têm que analisar todas as notícias juntas para tentar entender o que o governo britânico tá tentando fazer e qual que é o seu posicionamento relacionado a lockdown, beleza? Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você não me segue ainda, se inscreve aqui no canal que tem vídeo todo dia para você ficar por dentro de tudo que tá rolando no Reino Unido. E me segue lá no Insta também, @FelipeFrancisco, porque lá eu tô postando um pouquinho da viagem. Para quem não sabe, eu tô viajando, tô aqui nos Estados Unidos e em breve estarei de volta na Inglaterra. Mas enquanto isso, vamos falar sobre esse possível lockdown, porque o que aconteceu? Vamos lá. Tudo começou com essa variante Omicron que, assim, acertou em cheio o Reino Unido primeiro. Como todas as outras variantes, a grande parte das variantes, quando a gente fala de Europa, tá? Esquece Estados Unidos, esquece Brasil, esquece o resto. Quando a gente fala de Europa, sempre quem toma pancada primeiro foi o Reino Unido. Ele sempre recebe mais porque ele é como se fosse um dos países mais importantes da Europa. Quase todos os voos, escalas e muita coisa passa por Londres, passa pelo Reino Unido. Muita gente vai para o Reino Unido dos outros países da Europa, então lá a gente acaba tendo um número de casos mais acentuado primeiro. Tanto é que se você for olhar todos os outros picos que a gente teve na pandemia, o pico do Reino Unido sempre foi um pouco primeiro. E o Reino Unido está vivendo esse pico agora, onde a gente passou os 100 mil casos, que era previsto há muito tempo atrás e foi bater só agora, bateu 100 mil casos, eu acho que ontem bateu 106 mil casos, então os casos estão crescendo absurdamente, estamos no meio do pico dessa nova variante. Uma a cada 45 pessoas no Reino Unido testou positivo na última semana. E eu tenho como exemplo vários amigos meus e pessoas próximas, muita gente pegou mesmo, cara. Eu não imaginava, nunca tive um impacto tão grande quanto esse durante a pandemia inteira, de vários amigos e conhecidos estarem testando positivos. Provavelmente tem acontecido com você também. Agora vamos falar um pouquinho sobre, antes de falar da mortalidade, dessa nova variante, vamos falar um pouquinho da posição do governo. O governo, ele não gosta de lockdown, tá? Por quê? O lockdown para o país, para a produção de dinheiro, de riquezas, e alguém tem que bancar essa parada. O governo, no caso, tirando o dinheiro dos cofres, fazendo empréstimo, etc. Então, o governo, principalmente nós que temos um governo conservador no Reino Unido, não quer fechar para um lockdown. Se fosse um governo, talvez, o Labour, eles já teriam fechado de alguma maneira. Mas, no geral, seja conservador ou Labour, eles sabem que o lockdown não é o melhor, principalmente para a economia do país, mas às vezes é necessário. E aí o que está acontecendo? Saíram as notícias e pesquisas, né, mostrando que essa nova variante, essa Omicron, ela é 70% menos letal que as outras variantes. Ou seja, muito mais gente pega, mas não é todo mundo. 70% a menos dessas pessoas são hospitalizadas. Então, a taxa de hospitalização é muito baixa comparado com as outras variantes. Então, pode ser que a gente esteja chegando numa fase final desse vírus, como foi falado aqui em alguns vídeos anteriores. Muita gente falou que esse vírus é um presente de Natal, né, para a comunidade aí, mas muita gente pega e não é muita gente que é hospitalizada. Tanto é que se você for analisar os gráficos, os casos estão lá entre os 106 mil, mas o número de pessoas hospitalizadas não cresceu proporcionalmente. Não é muito, está obviamente subindo o número de pessoas hospitalizadas, mas não está condizente com o tamanho desse pico que a gente teve de 106 mil casos, algo que nunca teve na história do Reino Unido. Com isso em mente, o governo britânico, é claro, todo mundo está nessa expectativa, vai ter lockdown, não vai ter. Pode ser que tenha, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, mas qual foi a estratégia do governo britânico? Olha, estamos num pico gigante. A terceira dose faz com que as pessoas fiquem fortes contra essa variante. E mesmo quem não tomou a terceira dose acaba pegando essa variante, ela é muito menos assim, letal do que as outras. Menos pessoas são hospitalizadas. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar segurar esse pico, vamos tentar vacinar todo mundo, porque a gente não precisa fechar. E é isso que o governo britânico está tentando fazer agora. Ele garantiu, né, que não vai ter nenhum tipo de lockdown até o Natal, e é óbvio, porque teve todo o drama da festa que rolou no parlamento. Imagina, 2 anos sem poder passar Natal com a família, vai pegar mal. Então vale mais a pena segurar até o Natal para tomar qualquer tipo de decisão e deixar as famílias ficarem juntas pelo menos no Natal, caso for fechar
alguma coisa após o Natal. Não é garantido ainda, né? Mas pode ser que aconteça. Mas seguraram até o Natal, por quê? Porque isso também dá tempo para a estratégia deles, que é, vamos vacinar com a terceira dose o maior número de pessoas o possível, porque aí, mesmo que o pico esteja alto, a gente não tem o maior número de hospitalização, porque é o número de hospitalização que determina o lockdown. Porque mortes e hospitalizações estão ligadas, e se os hospitais do NHS estiverem em máxima capacidade e não conseguir atender mais gente, mais pessoas vão acabar morrendo. E isso não é o que o governo quer. Então, o que determina o lockdown são as hospitalizações. O governo segurou qualquer tipo de lockdown para depois do Natal e está vacinando todo mundo até o Natal. Já tem 55% da população que tomou a terceira dose. Isso é muito. É um absurdo a velocidade que o governo está conseguindo implementar a terceira dose. Já foi muito rápido com a primeira e com a segunda, mas agora está numa velocidade absurda. 55%. Cada dia sobe 2%, 3%. E pode ser que até o Natal a gente já chegue a 60%, 70% da população que tomou a terceira dose. Isso dá mais segurança. 70% vacinado. Essa variante não é tão letal como as outras. E os casos estão altos, mas as hospitalizações estão baixas. Então o governo está tentando lutar contra essa variante para não ter um lockdown. Não é do interesse deles, tá? Mas pode acontecer, eu já vou falar depois. Outra coisa que aconteceu. Como muita gente está pegando, existia uma regra no Reino Unido, uma lei, que se você fosse testado positivo, você tinha que ficar em casa, se eu não me engano, por 14 dias. De 10 a 14 dias, você tinha que ficar isolado. Testei positivo, 14 dias tem que ficar em casa. E o que aconteceu? Óbvio, número subindo, muitas pessoas que trabalham no NHS, que trabalham nos hospitais, começaram a se contaminar. E essas pessoas, quando contaminadas, tinham que ficar em casa por 14 dias, ou 10 dias, eram 10 ou 14, não lembro direito, fazendo com que os hospitais ficassem sem mão de obra, causando uma pressão também nos hospitais, que poderia ajudar na decisão de um lockdown. Essa lei acabou de mudar. O governo britânico mudou o número de dias que você tem que ficar em casa. São 7 dias. Dependendo do caso, até no 6º dia, a pessoa testou positivo, no 6º dia, se estiver testando negativo, 6º ou 7º, já pode voltar a trabalhar. Isso, ele ganha 4 dias aí, ou um pouco mais, né? De dias que as pessoas teriam que ficar em casa, mas podem voltar a retornar ao trabalho. Porque tem muita gente que testa positivo, mas não tem nenhum sintoma. E tem que ficar em casa por causa dessa lei que já mudou para 7 dias, para facilitar com que essas pessoas voltem a trabalhar e que o NHS não entre em pressão. Tendo isso em mente, entenda que o governo está lutando contra o lockdown mais do que qualquer pessoa. Ele está enfrentando, diferentemente de vários outros países da Europa, que a gente já vai falar daqui a pouco também, que toma a pancada da variante muito depois, né? O pico do Reino Unido é agora, o da Europa vai ser daqui a algumas semanas e o do Brasil daqui a alguns meses. É assim que foi com os outros, né? Então o governo está lutando contra esse lockdown. O que pode acontecer? Não é certo, mas pode acontecer. Eles podem talvez fazer o que eles chamam de circuit break, que são 2 semanas de lockdown. Depois do Natal, talvez. 2 semanas de lockdown ou 1 semana, talvez. Porque na velocidade que o Reino Unido está vacinando, 1 semana fechado, né, digamos assim, os casos dão uma baixada e eles continuam vacinando para chegar a 80%, talvez 90% das pessoas que vão ter tomado a terceira dose, né? Então, engasguei com a saliva aqui, não é nada não, tô negativo. Mas então, pode ser que exista um lockdown curto após o Natal para dar um tempo da vacina correr mais rápido e dos casos darem uma baixada. Não é nada garantido. Tudo vai depender dessa luta que eles estão tendo agora para fazer com que as pessoas não fiquem muito hospitalizadas, tá certo? Então, é claro que não tem nada garantido, vai fechar, não vai fechar, não dá pra saber, não dá pra saber se vai fechar a fronteira, tem que ficar ligado nas notícias, mas saiba que não é o que o governo quer e ele tá lutando contra isso agora. Agora, já quando a gente fala de Europa, saindo um pouquinho do Reino Unido, que também influencia os brasileiros que moram aí, a Europa toma a pancada da onda muito depois, o pico começa umas 3, 4 semanas depois normalmente, e os países da Europa não têm a mesma estrutura de vacinação que o Reino Unido. E também não tem a mesma estrutura financeira que o Reino Unido para bancar, talvez, comércios fechados, etc. Então, por isso que alguns países da Europa já estão pensando em fechar antes, porque eles sabem que quando vai chegar em breve, e é mais fácil eles fecharem do que tentar lutar contra isso, porque não tem necessariamente a mesma estrutura que o Reino Unido tem. Pode olhar a taxa de vacinação no mundo inteiro, o Reino Unido sempre está ali entre os melhores países. Então, em alguns meses, o que a gente está passando no Reino Unido vai ser passado em outros países da Europa, já está começando lá. Aqui a gente já está no meio do olho do furacão, lá está começando agora.
E aí, cada país vai ter uma decisão totalmente diferente. Mas é bem provável que, sei lá, metade de janeiro, eu diria, o Reino Unido já esteja com a situação controlada e o resto da Europa talvez ainda num caos, sem saber o que fazer, fechando, abrindo e tal. E o Reino Unido talvez seguindo vida normal, talvez feche as fronteiras para se blindar, eu não sei, não dá para saber porque o pessoal já vai estar vacinado, beleza? Então, assim, fiquem ligados, até o Natal não tem nada garantido. Após o Natal não dá para saber se vai ter alguma variante ou não, mas sabe que o governo não quer que isso aconteça e por isso todos esses mecanismos de vacina, diminui ali a quarentena, faz propaganda aqui, fala que não vai fechar, talvez implementa ali o teste para evento, o Covid Pass para eventos maiores, e a gente tem que ver como é que vai ser. Vai depender muito aí do jogo de cintura que o Boris vai ter, né? E muito mais, acima de tudo, como está o NHS, como é que tá a pressão, tá sofrendo muita pressão, sim ou não, a gente só vai saber nos próximos episódios, beleza? Continua aqui de férias, continua com um conteúdo muito bacana que eu preparei pra vocês, não percam os outros vídeos, que eles podem te ajudar mais do que os vídeos da notícia, mas sempre que tiver uma situação importante como essa, fiquem tranquilos que eu venho aqui falar com vocês, tá bom? Tamo junto, aquele grande abraço, tchau, tchau.